Fala galera, beleza? Como que vocês estão? Vamos lá hoje então para mais um vídeo, tá? Como vocês podem ter visto aqui no card, o assunto desse vídeo vai ser suporte e resistência. É um assunto que é muito falado, é muito comentado, né? É um assunto muito simples mesmo, mas é um assunto extremamente importante, tá? Por ser simples e ser importante, é necessário que você saiba suporte e resistência de cor e salteado, como se dizem, né? Então, é um assunto que é tranquilo de você estudar, mas você tem que ter ele na ponta da língua. Você tem que saber exatamente como funciona o suporte e o que é um suporte, como funciona e o que é uma resistência. Beleza? Então, sem lero-lero, vamos lá para o gráfico. Então aqui a gente tem o gráfico de opções binárias, tá? A gente está no par USD JPY e primeiramente a gente tem que entender o que o preço faz no gráfico, certo? Então a gente tem aqui a movimentação do preço. A gente percebeu que o preço aqui ele teve uma alta, né? Um movimento de alta. Vocês podem ver que ele subiu, certo? Ele fez fundos ascendentes, o que significa tendência de alta. Eu vou fazer o próximo vídeo sobre linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa, para vocês entenderem bem o que é uma linha de tendência, o que é uma tendência. Mas por enquanto a gente só segue com esse tema. Então aqui a gente pode ver que ele fez uma tendência de alta, né, subindo. Aqui ele deu uma pequena lateralizada, tá? Aqui ele ficou meio indeciso, caiu um pouco, subiu, ficou bem lateralizado aqui nesse ponto e daí ele caiu. Tá? Essa movimentação de subida e descida é o que define quais são os pontos de preço importantes. Lembrando, como eu falei no outro vídeo, aqui do lado você consegue ver o preço. Tá, mas o que é o preço? O preço é o preço que está o dólar para o ien no dia de hoje. Então, para você comprar $1, você gastaria nesse exato momento 108 ienes e 94 centos de ienes, né? Acho que é assim que fala. Então aqui a gente tem o preço, a relação do ien para o dólar, tá? Se a gente puxar aqui por exemplo, do euro para o dólar australiano, né? Então para você comprar €1 você precisa de $1,56, né? Dólar australiano. Então o preço ele vai, né, se desenhando no gráfico, certo? E a partir do momento que ele sobe muito ou ele desce muito, ele faz uma zona ou de suporte ou de resistência. Tá? Se o preço ele subir muito, ele vai fazer uma zona de resistência. Se o preço descer muito, ele vai fazer uma zona de suporte. Mas não necessariamente ele precisa subir ou descer muito. Ele pode fazer um movimento menor, mas que se confirme outras vezes. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Por exemplo, aqui atrás, ó, vamos achar um ponto legal aqui, ó. Aqui a gente teve uma movimentação do gráfico, onde ele veio aqui numa tendência de baixa e subiu, né? Nesse primeiro ponto aqui, ó, que ele tocou e ele continua subindo, a gente percebe que ele fez um fundo e ele não atingiu esse fundo. Então a gente sabe que essa zona de preço, tá? Essa zona de preço aqui é uma zona de preço de briga, tá? Então nesse momento os vendedores tentaram vender, né? Tentaram enfiar ordem aqui para o mercado cair, mas não. Os compradores seguraram o mercado nessa zona de preço e empurraram ele para cima. O que a gente entende com isso? Que a próxima vez que o preço chegar aqui, ele dificilmente vai romper de uma vez. Pode ser que rompa, mas provavelmente ele vai chegar aqui e vai ter uma briga de novo. E foi o que a gente viu mais aqui para frente. Deixa eu só mudar aqui a cor para ficar mais claro para vocês. Aumentar aqui um pouquinho. Então, ó, o preço veio, tocou aqui e subiu, certo? A próxima vez que ele chegou aqui perto, ele já teve uma resistência do mercado. Ó. Então, ele veio num candle de força extremamente baixo aqui, né? Ele tentou chegar perto aqui, o mercado já empurrou, os compradores já empurraram. Ele novamente tornou a subir, brigou novamente, quis vir lá embaixo de novo e bateu aqui e novamente ele subiu, tá? Então aqui se caracterizou uma linha de um suporte, certo? Novamente, quando ele tocou aqui na frente, ó, a gente pode ver que ele respeitou mais uma vez, tá? Depois ele rompeu, fez um pullback, que eu vou ensinar mais para frente também, fiquem tranquilos, mas muita gente já sabe o que é, mas ele tocou aqui, retraiu, né? Mais uma vez ele não conseguiu romper e mais aqui para frente ele fez o rompimento, daí voltou, tocou e tornou a cair, tá? Então isso é um suporte, porque ele veio, né, o preço veio e demonstrou que essa é uma zona forte, então ele se tornou um suporte. Porém, esse mesmo suporte aqui
pode ser que ele se torne uma resistência, né? O que não foi o caso aqui, mas pode ser que aconteça. Vamos ver se a gente acha aqui nesse mesmo gráfico um suporte que tenha se tornado uma resistência. Aqui, ó. Ó, aqui a gente tem uma zona de preço, tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui a gente tem uma zona de preço onde o mercado caiu, né? Vem uma tendência de queda aqui, mesmo lateralizando um pouco, ele, né, fez uma movimentação de baixa aqui. Ó, veio até aqui ele subiu um pouquinho, mas já tornou a cair. Então, quando ele chegou nessa faixa de preço aqui, ó, que é o 109.406, ele não conseguiu romper, ele não conseguiu cair mais. Então, ele subiu, e subiu forte, subiu bastante, tá? Olha aquilo que eu tinha falado para vocês. Ele pode romper de primeira? Pode, tá? Então, não é sempre que ele respeita de primeira. Mas esse é um ponto onde a gente sabe que tem uma briga de preço alta, tá? Então, aqui, ó, ele fez um rompimento, tá? Brigou, ficou bem lateralizado aqui, bem nessa zona de preço que a gente tinha marcado, mas o mercado não conseguiu, né? Os compradores não conseguiram subir o mercado, então ele caiu, tá? Por que eu estou mostrando isso daqui? Porque depois ele se tornou uma resistência. Ó, lembra que ele era um suporte, né? Ele bateu aqui, subiu, né? Aqui ele fez um rompimento, brigou na zona, caiu um pouco e depois ele se tornou uma resistência. O que é uma resistência? Uma resistência é a mesma coisa que o suporte, só que para altas, né? Então, para movimentos onde o mercado tenta romper, né? Um movimento de alta tenta romper essa zona e não consegue. O suporte é ao contrário, o mercado tenta romper o movimento de baixa, né, continuar o movimento de baixa rompendo aquela zona e não consegue, tornando então um suporte. Nesse caso, o suporte acabou se tornando uma resistência, tá? Então o mercado tentou subir aqui e ao invés de ele ter parado a queda, ele acabou parando a alta, né, e se tornou, como eu já falei, né, uma resistência. Então aqui vocês podem ver que ele tentou brigar várias vezes aqui, né, ficou, então é uma zona que a gente percebe que é muito forte, tá? Então, basicamente isso que é o suporte e resistência, tá? Um momento que o gráfico subir, né, de uma forma abrupta, né, por exemplo, a gente tem aqui, ó, então aqui a gente tem um suporte, uma resistência bem forte, né, ó, vocês podem ver que o mercado veio, tocou lá em cima e nem teve força para romper. Então, como que a gente usa o suporte e a resistência a nosso favor? A gente vai fazer marcações, tá, no nosso gráfico de acordo com esses picos, certo? Então, por exemplo, aqui, como que eu marcaria esse gráfico aqui com suportes e resistências? Essa forma que eu fiz está certo? Está certo. Tá? Vocês podem fazer assim, vocês podem deixar no gráfico de 5 minutos, vir aqui e analisar. Bom, ele tocou ali, então é um ponto de resistência, né? Ele veio aqui embaixo, brigou, né? Ó, vocês podem ver que ele brigou bastante nessa zona aqui, ó, então é um suporte, tá? Mas eu recomendo vocês fazerem de outra forma. Como a gente vai tratar aqui no canal só de M5, tá? A gente só vai fazer análise em cima de M5, eu vou ensinar o que eu faço para M5, certo? Pode ser que tem gente que use de outra forma, né? Eu não estou dizendo que eu estou 100% certo, eu estou tentando passar só o meu conhecimento. Então, como que eu faço para fazer as marcações num gráfico, tá? Deixa eu só apagar essas aqui. A gente vai selecionar o par que a gente quer operar, né? No caso aqui o SDJPY, e vai passar o time frame para 1 hora, certo? Então a gente passa aqui para 1 hora, ó, a gente tem as últimas velas de 1 hora, certo? Então a gente sabe aonde o preço foi, né? Aonde ele testou e não conseguiu romper. Então com isso a gente vai fazer a marcação nos pontos que a gente perceber que são mais importantes. Tá? Então, ó, aqui a gente percebe que o mercado subiu e não conseguiu romper nessa primeira vez, nessa segunda e nessa terceira. Tá? Então, vamos mudar aqui a cor para amarelo. A gente pode duplicar esse daqui e colocar aqui embaixo também. Ó, tá? Vocês sempre vão tentar contar as últimas 4, 5 horas. Né? Quando o horário é muito lá para trás, pode ser que não respeite. Então, tenta pegar os últimos 5 candles de 1 hora aí para você fazer a marcação. Tá? Então a gente pode colocar até aqui um pouco mais para baixo, ó, nesse pavio, a gente duplica aqui e puxa essa daqui, deixa eu ver se eu vou conseguir puxar ela, aqui, ó. Puxar um pouco mais para baixo aqui, ó, para ficar no pavio dessas duas velas, e dá para a gente pôr também um aqui, ó. Deixa eu mudar a cor.
Porque aqui também foi uma zona de briga, né, antes do rompimento dessa vela de força aqui, ó. Então também foi uma zona de briga, então pode ser que a gente ache alguma coisa dentro do gráfico, certo? Então feito isso, a gente vai lá e passa para 5 minutos novamente, tá? Então aqui, ó, a gente consegue ver que foram marcados exatamente os pontos onde o gráfico atingiu. Não é muito mais fácil você marcar assim do que você tentar ficar achando aqui, né? Então a gente já sabe que aqui a gente tem uma resistência, aqui a gente tem um suporte, aqui a gente também tem um suporte, né, para esse ponto, e aqui seria uma resistência, tá? Então, né, não que fosse o caso, mas a gente poderia esperar aqui, como aqui ele está fazendo uma briga muito forte, eu recomendo não operar aqui. Então, o que a gente faz? A gente dá uma olhada no gráfico de 5 minutos e percebe, bom, aqui ele rompeu, fez um pullback, subiu, desceu, respeitou, mas aqui rompeu e está brigando aqui. Então não é uma zona legal de operar aqui, tá? A gente pode tirar esse daqui, certo? Então a gente vai ficar aqui com um suporte e duas resistências. Desculpa, uma resistência e dois suportes, tá? Como que a gente vai operar, né, usando suporte e resistência? Eu vou ser sincero para vocês, eu não recomendo utilizar apenas suporte e resistência para você operar. Eu recomendo que você utilize outros fatores que eu vou ensinar aqui para vocês. Vocês podem utilizar uma linha de tendência, vocês podem utilizar uma Fibonacci, vocês podem utilizar uma média móvel. Tudo isso, quanto mais indicador você tiver te auxiliando, né, mais você vai conseguir ter uma assertividade maior. Tá? Mas é claro, não vai abrir aqui os indicadores e colocar 45 indicadores do teu gráfico, que senão você não vai nem enxergar, né? Mas ali, você tendo uma Fibonacci, uma média móvel, duas médias móveis, até dá para você usar, uma linha de tendência, você consegue trabalhar tranquilo, tá? Você consegue ter várias convergências, né, do preço, então você consegue ter uma operação mais tranquila, assim, né? Sem tanto medo, aquela operação que você faz, tipo, putz, será que vai dar certo? Cara, se der errado, a tua análise foi certa. Se foi certa, perfeito. O mercado é assim, é renda variável. Um dia você perde, um dia você ganha, certo? Então aqui, né, se a gente fosse, né, só o pé da letra para entender, o que eu faria num gráfico como esse? Aqui, como a gente tem duas zonas muito, né, que respeitou bastante, a gente viu lá no gráfico de 1 hora, o que a gente pode fazer aqui? Pode pegar um meio termo, tá? Então, eu apago essa daqui de baixo, deixa eu só tirar o zoom aqui, vamos ver se vai dar. Não, acho que não vai dar para tirar aqui. Vamos ver qual que é. Essa daqui. Tá, vamos ocultar ela aqui. E essa daqui eu coloco no meio termo, tá? Então a gente vê que aqui, mais para trás, ele teve, né, o suporte ele funcionou bastante, tá? Aqui também, então a gente põe no meio termo, tá? Dá para pôr um pouquinho mais para baixo aqui assim, equilibrado entre aquele que a gente tinha posto aqui e o mais de baixo. Então, a grosso modo falando, o que você vai esperar? A partir do momento que ele tocar numa resistência, você vende, a partir do momento que ele tocar num suporte, você compra. Na prática é isso? Não, você não vai fazer isso na prática. Tá? Para você fazer uma venda e uma compra no suporte e uma resistência, você precisa que haja convergências de indicadores. Tá? Então, por exemplo, se eu traçar uma Fibonacci daqui até aqui, ó, a gente vê que esse ponto aqui, ó, de 50, ele foi um ponto que ele foi respeitado antes, certo? E a nossa linha de resistência, ela tá aqui, ó, ela tá um pouco, né, um pouquinho para baixo da linha de 50. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trazer ela um pouquinho aqui para cima, ó, que ela vai ficar nesse mesmo ponto. A gente pode traçar também aqui uma linha de tendência de baixa, tá? Para analisar bem esse gráfico, vamos mudar essa linha aqui para amarelo, tá? Então aqui a gente tem uma convergência de uma Fibo, um suporte e uma resistência, tá? Um suporte aqui, uma resistência aqui e uma linha de tendência de baixa, tá? O que a gente vai esperar aqui? A gente vai esperar o gráfico fazer uma movimentação, onde ele venha tocar, né, nessa linha de tendência de baixa, mas que ele tem um outro ponto confluindo, né? Então, por exemplo, aqui seria um ponto legal, ó, como ele está em uma tendência de baixa, a gente só vai pensar em venda. Então, vamos dizer que o gráfico, deixa eu pegar aqui uma linha aqui, ó, mudar a cor dela.
Então aqui, ó, vamos imaginar que o gráfico ele vem aqui, tá? Vem até aqui embaixo, suba, faça essa movimentação e venha tocar aqui, ó, bem na convergência entre a linha de tendência de baixa e essa FIBO de 23. Então seria um ponto que, novamente, eu falo, não necessariamente daria uma venda, tá? A gente ia precisar tá analisando o gráfico, ver a movimentação do candle, ver se o candle foi uma vela de força, ver como que foram os candles anteriores, porque não só de indicadores a gente se baseia para fazer uma operação, tá? A gente tem que ver como que os candles estão se comportando, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um doji, tá? Esse doji aqui, ele pode ser um padrão de reversão, né? Pode ou não, tá? Essa vela de força significa que vai romper aqui para baixo, ó, vocês podem ver que nessa zona de 23 aqui, ó, teve uma briga bem forte, ó. Ele tentou romper, não conseguiu, subiu, mas aí o mercado conseguiu romper para baixo, tá? Então a gente precisa de vários fatores para poder analisar uma entrada para uma venda ou para uma compra, tá? Então por isso que eu digo, eu quis passar aqui para vocês o que é um suporte, uma resistência, o bem cru mesmo, assim, bem básico, para vocês começarem a entender, né, como que funciona essa parte de análise gráfica, tá? Então vocês já sabem que quando o preço forma um topo, tá? E ele vem a respeitar esse topo, a gente sabe que isso é uma resistência. Se ele faz um fundo e respeita esse fundo, a gente tem um suporte, tá? Basicamente é isso, tá? Sobre suporte e resistência, eu quis fazer realmente um vídeo um pouco mais curto, para não ficar muita coisa, um vídeo muito longo, eu sei que cansa, então os vídeos dessa série de análise gráfica vão ser mais curtos, né, em torno aí de 15, eu acho que agora já deu 16 minutos, mas em torno de 15 a 20 minutos, justamente para ficar fácil para vocês assistirem também. Tá? Os próximos vídeos agora a gente vai trazer assuntos como linha de tendência de alta e de baixa, Fibonacci, médias móveis, pullback, o que é uma retração, uma reversão. Então a gente vai trazer um conteúdo bem completo aqui para vocês, beleza? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir aqui o vídeo, tá? Deixem ali um comentário dizendo o que vocês acharam, se vocês acham que precisa colocar mais algum assunto, se vocês têm algo a agregar também sobre o assunto que a gente está discutindo no vídeo, tá? É sempre legal esse feedback de vocês, beleza? Tamo junto, pessoal, até mais!